Olha só, fazendo isso aqui que eu vou te ensinar hoje, eu passei de operações lá no índice, onde eu fazia 30, 40 pontos, para operações de 500, 600, 700 pontos. E operações aqui no dólar, onde eu buscava aí 2, 3 pontos, para operações de 20, 30, 40 pontos. E fazendo isso, eu consegui aumentar significativamente a minha margem de ganho no mercado e aumentar muito o meu payoff, que antes era negativo. Então, se você quer aprender a entender tudo, fica comigo, já deixa o seu like, é muito importante para o conteúdo. Pro meu trabalho daqui, né, que tô sempre trazendo conteúdo para vocês e falo tranquilamente que eu entrego conteúdo pago aqui para vocês, que muita gente cobra para entregar. Se você não me segue no Instagram, @ShotScalperTrade, você vai acompanhar meu dia a dia, minhas operações. Eu posto financeiro lá, ó, meu filho aqui no fundo, bem de boa, tomando seu danoninho, passando aqui no meu vídeo. Mas vamos lá, seguindo, se você não me segue no Instagram, se você ainda não está inscrito aqui no YouTube também, já se inscreve para você estar sempre por dentro de conteúdo. No mais, vamos lá. O que que acontece? Quem me conhece aí há mais tempo, há anos, né, desde lá de 2019, sabe que eu sempre trabalhei lá atrás distorção do preço. Né, e eu trabalhava em cima de scalp. Então, assim, eu buscava aí operações de, por exemplo, no índice 25, operações de 30 pontos, né, 40 pontos. No dólar, buscava aí operação de 2 pontos, 3 pontos, né? E hoje, quem me acompanha, lá no Instagram principalmente, vê aí eu pegando operações aqui no índice de 800 pontos, 900, né? No dólar aqui, vê eu pegando aí operações de 25, 30, 40 pontos, né? Então, assim, tiveram algumas coisas que me fizeram mudar significativamente, tá? Vamos lá. Primeira coisa que muito provavelmente te impede de pegar operações grandes, e eu vou mostrar o problema depois, eu vou mostrar o que que você tem que fazer. Provavelmente é o medo de ficar posicionado, né? Isso acomete até mesmo, por exemplo, alunos de mentoria que começam a fazer a mentoria e a pessoa fica com medo de ficar posicionada na operação. Aí eu vou lá e posto, por exemplo, uma operação onde eu fiz 4 para 1, por exemplo. Eu peguei 700 pontos na operação. E aí o aluno foi, por exemplo, e pegou 150 pontos, 200 pontos, por exemplo, zerou antes, né? Por quê? Por conta do medo de deixar o trade correr. E esse medo, muitas vezes, ele vem por conta de traumas, né? Que você veio adquirindo ao decorrer dos anos aí operando day trade. Seja ele aquele trauma de você já ter quebrado, ou então o trauma de você não poder perder dinheiro, né? De você ter pouco capital e esse pouco capital você ainda precisa dele, que é um problema. Tipo, você coloca um dinheiro que você precisa para operar, né? Porque eu sempre falei, você tem que colocar um dinheiro aqui que você pode perder. Então, esse tipo de coisa, ele colabora para que você não consiga buscar por operações grandes. E eu identifiquei isso lá atrás. Realmente, eu tinha traumas psicológicos que me atrapalhavam. Quando eu via aí o mercado se desenvolvendo 100 pontos a favor da minha posição, para mim, que era acostumado a buscar 25, 30, eu já queria zerar, porque para mim aquilo já estava mais do que bom, né? Só que tinha também entre aspas, um grande problema, que era a metodologia que eu trabalhava naquela época. A metodologia, ela não era propícia, né, para que eu buscasse grandes movimentos. Por quê? Porque ela não me dava entrada, né, em pontos estratégicos aonde eu conseguisse minimizar o meu risco e maximizar os meus lucros. Esse também é um grande porém aí, né? Porque não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, abre uma operação, coloca o seu stop e tenta surfar grandes movimentos. Por quê? Se a técnica que você utiliza, ela não vai ser condizente com esse tipo de movimentação. Porque naquela época que eu operava distorção do preço, buscar aí 25, 30, 40 pontos era super factível, né? Agora, buscar operações de 500, 600, 700 pontos, nem tanto. Por quê? Porque os pontos de entrada, né, em cima da distorção não me favorecia, né? Eram operações assim meio que no meio, sabe? Tipo, às vezes comprando um rompimento, por exemplo, porque eu só analisava, tipo, o candle em si. E o que que eu comecei a fazer? Primeira coisa, eu identifiquei esses traumas, né? Que era o trauma de, pô, perder dinheiro, porque eu vinha de anos perdendo dinheiro. Então, eu comecei a esquematizar eles. Então, pô, eu tenho um trauma de perder dinheiro, eu tenho um trauma, porque eu já estou acostumado a buscar trades curtos. Só que eu via que, tipo assim, eu ganhava dinheiro, né, no scalp lá em 2019, eu conseguia ganhar dinheiro. E um dinheiro legal também. Só que qual que era o problema? O risco. Eu era meio que cego quanto a isso. Eu achava que eu arriscava menos. Eu pensava assim, não, eu sou um scalper, eu fico pouco tempo posicionado, então maravilha, eu tô arriscando menos e tô fazendo meu dinheiro.
Só que olha a grande diferença, eu arriscava muito mais. Por quê? Porque, galera, tinha scalp que eu entrava, por exemplo, com 150 contratos, com 200 contratos. Naquela época, eu já postei, né, no Instagram, operações dessa magnitude. Então, assim, era um risco muito alto para fechar, sabe com quanto? Fechava lá 2.000 positivo no dia, 1.500, entende? Ó, pra vocês verem, hoje, às vezes eu vou operar um dia aí, eu entro mais leve numa operação, principalmente dias que eu tô operando por celular, eu entro lá numa operação tipo com 10 contratos e às vezes eu já passo esse financeiro aqui, ó. Já teve dia de eu estar operando com 10 contratos, de eu fazer 3.500 reais no dia, entende? Então, beleza. O que que eu comecei a fazer logo após eu mapear esses pontos que eu falei para vocês? Nesse início, onde eu fiz a minha transição para trades maiores, eu priorizei único e exclusivamente trabalhar a favor da tendência, né? Inclusive, eu gravei uma aula já aqui para o YouTube falando sobre isso e vou falar novamente com vocês. Por quê? É simples. Observe uma estrutura de alta. Ó, o mercado vai fazendo topo e fundo ascendente. Isso aqui não é novidade para ninguém. O mercado vai fazendo isso aqui, ó. Ó, perceba que os movimentos contra a tendência tem uma amplitude bem menor. Olha o tamanho aqui, ó, dessa amplitude. Você tem essa perna, você tem essa perninha aqui, você tem essa perna aqui. Agora pega em contrapartida as pernas da tendência. Deixa eu mudar a cor aqui. Ó, pega essa perna aqui, por exemplo, ó. Ó, pega essa perna aqui. Não precisa, eu não preciso ficar explicando demais aqui para vocês verem o óbvio. Obviamente, você trabalhar a favor da tendência já te coloca em vantagem. Só do início aqui, ó. Só de você optar por trabalhar a favor da tendência, você já está em vantagem em relação aos demais que estão procurando ir contra. Não estou falando que ir contra a tendência é um problema. É um problema para quem não sabe, é um problema para quem não tem experiência. Se você, por exemplo, ainda não consegue ganhar dinheiro de forma nenhuma, você não tem uma metodologia validada, porque se você tem metodologia para você trabalhar contra a tendência, cara, vai a favor da tendência. Agora, você tem metodologia? Por que que eu digo isso? Olha como é importante. Dentro do meu método, né, a gente opera contra, mas eu explico exatamente para todos os alunos quando ir contra e quando não ir. E na maioria das vezes você não vai, que é quando o mercado ele vai ficar quebrando as estruturas de pernas menores, né? Que não é nem assunto para esse vídeo aqui. Mas então, assim, você precisa saber muito bem quando você vai atuar contra a tendência. Então, a partir do momento que você tenta seguir o movimento principal do dia, sua chance é muito maior. Eu vou demonstrar para vocês aqui uma operação que eu peguei sexta-feira, postei no Instagram, postei resultado financeiro, fiz mais de 5.000 reais de lucro nessa operação. Quem me segue lá viu. Ah, Arthur, por que que você não traz financeiro aqui para o YouTube? Galera, eu separei, já faz algum tempo que eu fiz essa separação. Instagram, eu compartilho resultado, eu compartilho DARF, eu mostro ali, né? Abro operação, eu jogo lá no Store. Agora o YouTube aqui é para agregar valor, é para trazer o conhecimento que eu utilizo para fazer esses resultados. Porque que adianta? Eu fico, esse dia para trás eu estava pensando, tipo, tem uma galera aí que tem canal no YouTube e posta vídeo operando, né? Só operando ali, mostrando as operações. Pô, beleza, eu acho que é mais como um diário de trade aquilo do que propriamente agregar valor, porque o objetivo do meu canal aqui é agregar valor, né? Então, assim, é trazer algo que se você colocar em prática, eu tenho certeza que pode te ajudar. Então, por isso que eu não vejo sentido em ficar trazendo operações e resultado financeiro aqui. Aqui eu mostro o que eu estou fazendo. Lá no Instagram eu mostro o que eu ensinei aqui sendo realizado na prática. Mas beleza, vamos lá. O mercado ele veio um movimento de alta, certo? Corrigiu, marcou topo. Muita gente não visualiza o que é um topo aqui. Você quer uma dica? Digita aí no YouTube como identificar a formação de um topo para vender e a formação de um fundo para comprar, short scalper. Vocês vão ver uma aula minha top falando sobre topo e fundo. Muito importante você saber visualizar topos e fundos para você conseguir aproveitar movimentações como essa. Então o mercado rompeu. Aqui é teoria simples que o mais leigo no mercado vai saber. Topo rompido vira o quê? Vira suporte. Beleza. Quando o mercado vem retestar essa região de
liquidez aqui, que é o topo rompido, a gente começa a ver o quê? Começa a ver padrões, né, de rejeição, que eu chamo de gatilhos. Lembrem-se sempre, não adianta você querer operar só com gatilho. Ah, eu vou operar com gatilho. Não vai dar bom. Não adianta você querer operar só com é, contexto, não vai dar bom. Só com ponto de parada não vai dar bom. Você tem que unir todas as coisas. Então o mercado estava numa estrutura altista, voltou a testar a região de ponto de parada do topo, deixou o gatilho, comprei nessa região com o stop técnico. Esse trade aqui, galera, não, tipo assim, aonde eu entrei foi aqui no 12. Aí veio o 13, subiu, o 14 tentou estopar, mas na hora que veio esse candle 15 aqui, ele deu uma pancada tão forte para cima que já deu 2 para 1. Eu saí mais ou menos por aqui, no que era 3 para 1 e esse trade chegou a dar mais de 7 para 1. Teve aluno que me mandou lá no Instagram, eu até compartilhei nos stories, falando que pegou nessa operação aqui 52 pontos, que foi a maior operação da vida dele que ele já fez. Eu saí ali com uns 30 e poucos pontos, tá? Que me deu 3 para 1 e esse financeiro de 5 mil. Aí, ó, vamos fazer uma análise básica naquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco. Olha a perna da tendência, olha a perna da correção. Tendência, correção. Olha isso aqui para vocês verem. Eu vou deixar marcado aqui a perna da correção, ó, que são essas. E agora a perna da tendência, que é essa aqui, ó. Essa e essa. Galera, não precisa ser nenhum expert, nenhum especialista para visualizar aqui as suas chances de ir a favor da tendência e conseguir capturar grandes movimentos são muito maiores. E naquela época, onde eu buscava poucos pontos, muitas vezes eu estava contra o preço. Eu estava querendo adivinhar aonde o mercado ia parar de subir, por exemplo, e cair para eu pegar essa volta, ou ele ia parar de cair e começar a subir para eu pegar essa volta. Entende? Então, assim, cara, foi meio que da água para o vinho, sinceramente. Saí de operações aonde eu buscava ali 30 pontos para operações de 500, 600. No dólar, de operações de 2, 3 pontos para operação de 20, 25, 30 pontos. Lógico, mapeando essa questão que eu falei para vocês do medo, porque de nada adianta você saber o que fazer, mas o medo te travar, né? E é por isso que, se você está se sentindo travado, você nunca conseguiu ter resultado, cara, me dá uma chance nesse ano de 2025, quando eu abrir vaga para minha mentoria, se dê uma chance de participar da minha mentoria, que eu te garanto, eu tenho certeza absoluta, eu confio tanto no que eu falo, que eu coloco uma garantia lá incondicional. Se em 6 meses você não conseguir é, se desenvolver com o meu método, se você usou ele 100%, eu devolvo o seu dinheiro. Você viu o tanto que eu confio e acredito na minha metodologia, né? E para você também que quer ter a experiência de acompanhar o pregão ao vivo comigo, tem um link aí na descrição, é só você clicar, você já vai falar diretamente aí com o meu suporte comigo, para que você consiga entrar para a sala também. Beleza, galera? No mais é isso, o vídeo já vai ficando meio longo, né? O pessoal que não curte muito vídeos longos, então eu vou finalizando agora. Se de alguma forma foi útil para você, fortalece no like, beleza? E eu espero vocês na próxima aula. Tamo junto, galera. Um abração e até a próxima. Valeu!